Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você aqui da capital, nossa Rio Branco, você do interior, de Quinari, de Bujari, de Porto Acre, Capixaba e Passo de Castro, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 SBT. E em todo o estado, pelo canal 15, né, NET HD TV. Em todo o país, pela internet, através do portal Rio Branco, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Nós temos aqui o apoio da Purifique, da Newflex, que representa no ar os colchões Conforte Mag, colchões magnéticos, né? E também do supermercados Araújo, que também engloba no mesmo grupo empresarial o Araújo Mix, onde você compra ainda mais barato. Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente do Sistema FIAC, Federação das Indústrias do Estado do Acre, o empresário José Adriano. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Eu que agradeço. Presidente, amanhã, sexta-feira, faz uma semana que um grupo de empresários acreanos e peruanos, também políticos, lideranças empresariais de um modo geral, se reuniram lá em Assis, Brasil, na tríplice fronteira, né, entre Brasil, Peru e Bolívia. O que de importante, presidente, na sua opinião, pode ser extraído desse evento? Olha, Muniz, mais uma vez agradecer aí o espaço que você nos proporciona. A nossa conversa e o nosso trabalho enquanto instituição é levantar, fazer um diagnóstico dos motivos pelos quais essa comercialização, essa relação comercial com esses países ainda não está acontecendo como a gente gostaria, né? E o que a gente fez lá foi um profundo debate com lideranças locais, com autoridades. O senador Sérgio Petecão foi quem puxou esse debate, quem fez a mobilização junto com o prefeito de Assis Brasil, o Zum. Tivemos também a presença do deputado federal Cibar Machado, que hoje é secretário de Indústria e Comércio, presente, parlamentares estaduais aqui, deputados estaduais e vereadores locais. Fomos muito bem recebidos e a gente, aqui em primeira mão, agradece toda essa forma carinhosa como a gente foi recebido lá. O debate foi extremamente importante porque a gente conseguiu ouvir a população, conseguimos ouvir as lideranças locais e conseguimos também passar para o empresário peruano, que também esteve presente com a gente, aquilo que a gente também entende que é necessário ser tratado de forma mais urgente e emergente, para que isso de fato volte a ser uma realidade mais segura para a gente dessa relação e fazer justiça ao investimento que foi feito na estruturação até aqui. O prefeito de Inapari, o Afonso Cardoso, mostrou-se muito otimista e esperançoso em relação a esse projeto, que ele possa de fato ser concretizado. O senhor viu mais otimismo por parte dos empresários e das lideranças peruanas ou das brasileiras? Na realidade, a gente começou a conversa meio que tenso, porque o que a gente ouviu foi alguns depoimentos de incredulidade em função de outras situações que já teriam acontecido e as coisas não andaram como deveria. Mas, de parte a parte, a gente conseguiu conseguir conscientizando de que esse trabalho visa identificar exatamente os motivos pelos quais isso não aconteceu como a gente gostaria, mas também lembrando a eles que houve alguns avanços, né? O próprio investimento e a construção da BR é um investimento altíssimo que... Até bem pouco tempo você discutia essa integração. Exatamente, ela já acontece, né? Exatamente. Então, o que a gente tem que ver agora é pensar positivo e avançar daqui para frente com aquilo que a gente pode fazer para, de fato, melhorar essa relação e tornar isso realidade. Então, não adianta a gente ficar olhando para trás e reclamando. A gente tem que pensar positivo. E aí, sob essa ótica aí, a gente, com a presença dessas autoridades, porque hoje o senador Sérgio Petecão, ele é o líder da bancada federal. Isso. E a gente, através dele, a gente quer encaminhar esse diagnóstico para ele, obviamente, conseguir dialogar com os órgãos controladores e os órgãos, as concessionárias federais e todos os caminhos que for necessário para tirar essas barreiras. E vai desde as barreiras sanitárias, alfandegárias, até a questão da estrutura das próprias alfândegas. Presidente, dizem que há uma diferença entre querer e poder, né? Querer e poder. Preste bem atenção. As autoridades peruanas, as bolivianas e as brasileiras todas querem essa integração. E aí a gente precisa ser otimista para acreditar que isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo, e aí eu concordo com o senhor, temos que ser realistas para entender que não vai ser de uma hora para outra, né?
Tem que ser parte a parte. Agora, se todos querem, presidente, os políticos querem, vão lá, tanto é que vão lá. Os empresários querem, tanto os daqui quanto os do exterior, Bolívia e Peru. Na sua opinião, o que está acontecendo, o que está faltando para que haja um pouquinho mais de celeridade nesse processo? Você não faz pergunta muito fácil, né? Mas eu vou tentar aqui ser bem sucinto. A realidade é que se pensa muito em fazer essa comercialização olhando para a China, países asiáticos, quando na realidade a gente esquece que para chegar até a China temos todo um público andino que está ali com todas as condições para ser esse primeiro negócio para a China. Tem mercado de fato aí? E muito mercado, são 140 milhões de consumidores. Agora, a gente enquanto exportador, o Acre ele está numa condição hoje favorável estratégica, mas nós precisamos nos beneficiar disso capacitando os empresários, desde o idioma até a questão cultural desses povos que estão aqui. A vontade dos peruanos também não é simplesmente de comprar, não, é de vender também. Então, nessa discussão, nós precisamos identificar aquilo que nós efetivamente temos condições de produzir com qualidade de exportação, porque não é simplesmente produzir, e eles de lá para cá. Mas também temos situações que são gargalos importantes que têm que ser vencidos. No caso, por exemplo, você não consegue ver a ponte de Brasileia que liga Brasileia e Taçolândia como um ponto onde você possa ter uma carga que passe por ali. Então, ela precisa ser trabalhada. Esse é um projeto que o senador Gladys Cameli tem apostado, junto com o governo do Estado, há um convênio com o DENIT, que a gente acompanha pessoalmente. Esse termo de referência deve ser publicado nos próximos dias e seríamos, então, ali o fechamento dessa infraestrutura rodoviária que a gente tanto almeja. Aí sim a gente começa a pensar em trazer cargas de outros estados, porque nós teríamos, então, um corredor de fato estruturado para esses grandes movimentos de transporte. Então, a gente tem muita coisa para ser discutido, mas a burocracia atrapalha tudo. A vontade do político, a vontade da população acreana é pouco, a vontade do povo peruano é pouco. Nós precisamos que as duas nações conversem mais. Pra você ter uma ideia, nós temos uma proposta que está desde 2009, que o Ministério, dentro do Ministério brasileiro, e ele não anda. Então, isso atrapalha e desmotiva esses investidores. Mas aí é questão política ou é jurídica? Ela é uma questão técnica, do ponto de vista sanitário, que pode ser vencido na medida que se tenha vontade de fazer isso se tornar realidade. Mas precisa, sim, que os nossos representantes políticos estejam lá fazendo eco todo dia para que isso aconteça. Porque o momento que o Brasil atravessa, do ponto de vista da instabilidade econômica, emocional e política, aquele Planalto hoje está voltado, por exemplo, para o TCE. Esquece as coisas que a gente necessita. Agora, presidente, pelo que o senhor viu boa vontade de todos os segmentos políticos, aqui do Acre, por exemplo, tanto da oposição quanto da situação que estavam lá, no sentido de ajudar, de acelerar? Nós temos, antes da gente ir para esse encontro, nós fizemos várias reuniões dentro de um grupo que a gente criou dentro da Federação das Indústrias, com todos os órgãos, todos os agentes, todos os atores, né? E tudo que a gente pôde ouvir é que existe, sim, uma incredulidade. Já visto que nós já estamos aí há bastante tempo com essa estrada. Mas os pequenos avanços que aconteceram, por exemplo, uma semana antes, depois da visita do embaixador na federação, que nós fizemos uma solicitação direta para o embaixador peruano, daquilo que dizia respeito à autorização vinda de lá, sobre a entrada de veículos brasileiros sem a necessidade de estar efetivamente no nome do condutor do veículo, já foi um avanço. Então, não podia entrar, Muniz, 2 carros no nome da mesma pessoa. Você fosse lá com 2 carros seus, não podia. Não seria barrado. É uma incoerência. Então, nós temos esse tipo de probleminha que a gente foi levantando e a gente vai dando resposta. E é isso que a gente procura levar para as autoridades que dizem que estão à disposição para nos ajudar, fazê-los acreditar novamente que é possível a gente vencer isso aí e voltar para a nossa realidade. Vamos trabalhar pensando no povo andino aqui. E se a gente tiver êxito nessa relação comercial, a gente sim avança para os povos asiáticos. Um dia desse eu conversando com uma amiga minha que faz comércio exterior, ela mostrou lá, a gente pode chamar de caderno de encargos, que o empresário brasileiro é submetido na hora de fazer uma transação comercial. Honestamente falando, eu no lugar de empresário eu desistiria no primeiro momento, porque é muita exigência. Mas o empresário acreano, principalmente, tem no seu DNA
o desafio, né? E essa realidade tributária não é só a realidade do Estado do Acre, é do Brasil inteiro. Haja visto que nós somos o penúltimo em termos de burocracia, em termos de velocidade na tramitação de processos do mundo inteiro. Porque é o seguinte, né, presidente? Já que existe uma carga tributária muito grande em encargos sociais, deveriam pelo menos facilitar essa questão burocrática, né? Mas além de se pagar caro, ainda tem que esperar uma certidão aqui, outra ali, depois não vale mais, a Receita perdeu Federal, a validade. por exemplo, Muniz, é um exemplo. Ela é muito eficiente para cobrar, mas é completamente contrária a devolver aquilo que faz errado. Então, não existe do ponto de vista empresarial, essa justiça que deveria acontecer. Que é mais, presidente, eu sei que não tem nada a ver com a nossa conversa, mas só para ilustrar ainda mais, depois eu conversando com um funcionário da Receita Federal, lembra daquele primeiro avião que chegou em Cruzeiro do Sul, vindo do Peru? Ele disse, olha, eu estava ali. Ele dando o exemplo de como é essa legislação brasileira. Ele disse, se fosse para cumprir a legislação, o avião a carga teria sido apreendida lá no aeroporto. Pois é. Nós temos, vou citar aqui um exemplo, se me permita. Em Assis Brasil foi uma situação que eu fiquei extremamente indignado. Chegou lá, a Anvisa, chegou no comércio de Assis Brasil e simplesmente prendeu, tá? Polícia Federal e tudo, se prestando a esse tipo de serviço, foi lá e prendeu uma gerente de um comércio. Agora, por quê? Simplesmente que, segundo a legislação, ela não poderia vender produtos in naturas. Agora, se a lei for clara, ela deveria ter um bom senso. Se a lei for realmente justa, ela deveria ter um bom senso. Aquilo que os governos não conseguem colocar dentro de um município como aquele de Assis Brasil, tá certo? Ela não deveria exigir. Como é que você vai tirar, até de certa forma truculenta, abordar uma gerente que está ali colocando um produto in natura, que é o caso do queijo, da manteiga, do leite. E vocês devem prevalecer nessa situação. Se você olhar para o reflexo disso, nós temos aí um mesmo entendimento com aquela operação desastrosa da carne fraca. Sim, ali fizeram um alarde, depois tentaram consertar, mas foi tarde, então, o prejuízo foi imenso. Esse é o contrassenso que eu vejo que caminha contrário àquilo que a gente pensa em termos de desenvolvimento econômico e social nesse país. São situações assim que a gente fica desmotivado, mas a questão da carga tributária, nós temos aí, esperamos com muita tranquilidade que se venha ser a próxima reforma que o Brasil tenha que discutir, porque ninguém vai mais aguentar, o Brasil vai quebrar ciclicamente, tá certo? Porque vai chegar um momento que os empresários não têm condições de arcar com tudo isso, sendo que o retorno é muito pequeno. Para encerrar, presidente, dados do IBGE apontam uma queda significativa da indústria brasileira de um modo geral, todos os setores, em dezembro. Mas, ao mesmo tempo, em janeiro, apresenta uma leve reação positiva. Aqui no Acre, esses números são mais ou menos, eles atendem mais ou menos essa tendência nacional, ou foram melhores ou piores um pouco? Aqui a gente pega aquela dobra do chicote, né? Que na realidade o que acontece lá, a gente sente aqui o reflexo desse tsunami e é o mais forte, porque nós, primeiro, dependemos muito dos investimentos do governo federal e estadual. E houve um completo abandono depois da queda da presidenta Dilma, dessa relação de respeito do ponto de vista desses investimentos federais. Haja vista a descontinuidade dos projetos e dos programas que o governo da presidenta Dilma mantinha. Isso era importante porque transferia uma certa segurança para o comércio, claro, né? E até para a indústria mesmo, na medida que você tem essa demanda aumentada. Então, a gente, no governo do Estado, hoje a gente não cansa de dizer que foi um esforço e para a gente foi muito positivo que esse governo mantivesse em dia o pagamento dos servidores estaduais e assim também a prefeitura, porque isso garantiu uma certa tranquilidade para o comércio e para a indústria até certo ponto. Mas a gente sofreu muito porque nós temos uma sociedade que depende muito do emprego, assim como o Brasil como um todo, e a gente, na condição aqui de empresário, a gente se viu com a obrigação de descontinuar muitos dos projetos que a gente tinha, haja visto a fazer frente à crise eu diria assim, de queda total da economia. E a gente, como empresário, a gente fica com uma realidade completamente diversa, sendo que a gente depende desses investimentos do governo do Estado. E aí, dezembro, você considerou esse reflexo da relação com o primeiro trimestre.
A realidade de dezembro ela é diferente a partir do momento de janeiro, porque nós temos lá o comprometimento de todas as questões trabalhistas, 13º. Só para ser mais preciso, é mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Tá? Não foi do ano. De qualquer forma, fazendo essa comparação em relação ao ano anterior, os meses de dezembro são sempre muito diferentes desses primeiros trimestres. Quando a gente entra em 2017, nós já temos aí o reflexo de algumas positivo, né, de algumas mudanças do ponto de vista do investimento da indústria em termos de estrutura da sua capacidade instalada. E aí nós temos aí um reflexo positivo do primeiro trimestre baseado nesse otimismo que começa a alcançar o empresário, que a gente mede isso também nos nossos números. Quando você fala em queda na indústria, você fala também na agricultura, no comércio, na prestação de serviços. A economia toda é sacrificada. E assim, esse primeiro momento do positivo do PIB, aí, um crescimento apontando para 1% no primeiro trimestre, com a possibilidade de continuar... Depois de 33 meses de queda constante? A gente cita que houve um crescimento na indústria, mas o que puxou esse número positivo para cima foi o agronegócio, né? Que você tem lá a safra acontecendo e você tem esse reflexo na economia. Mas a gente acredita também que com os programas habitacionais aí, que o governo começa a dar pequenos, sensíveis, mas pequenos movimentos de abrir novamente esse mercado, a gente vai ter aí o crescimento da economia puxado também pela construção civil. Legal. Eu volto depois do intervalo para continuar a conversa agradável aqui com o presidente da FIAC, o José Adriano. Até já.